Pessoal, satisfação encontrá-los novamente, hein? Para mais uma aula da grande, da maravilhosa biologia. Eu fico até emocionado, gente, para falar sobre esse assunto, né? Um assunto muito importante que a gente está pintando lá nas aulas do Centro de Mídias, tá? Essa aula já foi ministrada lá, ela está sendo ministrada, na verdade, falta algumas observações a respeito, mas a gente vai gravar esse vídeo, essa videoaula do professor, para ficar mais fácil vocês entenderem também, tá bom? Tá? E eu sou suspeito de falar também que a aula é maravilhosa, porque eu sou ligado, né? Sou professor de biologia, tá? Tudo que se refere à minha área eu adoro, tá bom? Mas hoje, pessoal, classificação dos seres vivos. Cheguei. Quantas espécies de seres vivos existem hoje, mais ou menos? Assim, 1 milhão de espécies. Fora aquelas que a gente não conhece, que nunca foram catalogadas e tudo mais. É verdade, é muita. Tá? Se você pegar a floresta amazônica, por exemplo, aquele tapete verde de copa de árvores, imagine a quantidade de seres vivos ali presentes. A grande biodiversidade. De animais, vegetais, bactérias, vírus, protozoários, fungos. Não dá para saber. Não dá. Não dá para saber quantos seres vivos tem ali, quais os conhecidos e aqueles que a gente não conhece. Vamos mudar um pouquinho. Se a gente pegar o terreno perto de casa, fazer uma análise desse terreno, dá para saber a quantidade de seres vivos ali presentes? Também não dá. Não dá para a gente saber. Se você pegar um vaso como esse, pequeno, olhar aqui na onde está a terra, onde está a base da planta, onde está o vasinho, a terra, dá para a gente saber direitinho a quantidade de seres vivos em microscópios? Não dá. Então, pessoal, aí eu pergunto para vocês, como é mais fácil você estudar os seres vivos? Separados ou agrupados de uma maneira mais fácil de entender, através de uma certa classificação? É claro, né? Agrupados de acordo com algumas características, alguns critérios. Então, na aula de hoje, a gente vai ver direitinho, na aula de hoje, tá? Como é que funcionou esse início de classificação dos seres vivos e o que nós temos hoje. Ok? Mas antes de a gente explicar direitinho, a gente entrar propriamente no assunto, né, seria interessante a gente observar o que seria taxonomia, filogenia e sistemática. O que é sistemática? Essa tríade, o que é sistemática? Sistemática seria o quê? Seria as relações que existem de parentesco entre os seres vivos. Diferentes? Sim. O que seria filogenia? Seria o quê? Um estudo da relação evolutiva entre os seres vivos. E o que seria taxonomia? Taxonomia seria o quê? A ciência que identifica e organiza os seres vivos com seus respectivos nomes, por exemplo. Tá? Então, seria até interessante a gente pegar essa tríade, taxonomia, sistemática e filogenia, e fazer a seguinte equaçãozinha. Taxonomia é igual sistemática mais a filogenia. Tá? Ela é ampla, a taxonomia. Engloba essas duas coisas importantes da biologia. Tá certo? Mas desde quando? Desde quando o homem se preocupou em fazer uma certa classificação dos seres vivos para facilitar seu estudo? Desde quando? Aristóteles, por exemplo. Antiga Grécia, filósofo grego, Aristóteles, filosofando com aquela barba enorme, querido professor. O famoso Aristóteles. E lá ele já dava sinais de uma classificação inicial, que ele fazia já na Antiga Grécia, berço da civilização do conhecimento. Então qual seria, pessoal, qual seria essa primeira classificação que ele fazia? Por exemplo, né? Seres vivos com sangue vermelho e seres vivos sem sangue vermelho. Já era alguma coisa. Já era alguma coisa. Tá certo? Né?
seres vivos aéreos, terrestres e aquáticos. Era uma certa classificação que o nosso Ari já fazia na antiga Grécia. Era o começo de tudo, o início de tudo. E fora o Ari, o Aristóteles, tá certo? Nós tínhamos também o discípulo do Aristóteles, né? O Teofrasto. O Teofrasto era como se fosse um discípulo de Aristóteles que já fazia uma certa classificação com ele também. E como é que seria essa classificação de Teofrasto? Plantas eram classificadas de acordo com o seu cultivo e a sua utilização. Cultivo e o seu uso ou cultivo. Era assim que eles classificavam também. Né? Isso antigamente, na época de Aristóteles e tudo mais. Aí o tempo foi passando. A microscopia foi inventada em 1590 na Holanda. Foi evoluindo, tá certo? O aumento da microscopia que ajudou muito. Até chegar no século XVIII. 1758, 1756 por aí. E essa pessoa, parece que existem pessoas que vêm no mundo, pessoal, com a finalidade de abrir os horizontes. Chega aqui e jogar a sementinha do conhecimento para ser desenvolvidos, né, pela nossa ciência. E no caso, entra em ação em 1758, século XVIII, o médico. Médico? É, um médico. Mas que médico é esse, professor? Desembucha, velho. Tá? Esses alunos é fogo. Né? É o nosso querido médico sueco, cujo nome chique era Carl von Linné. Olha o dedinho. Carl von Linné. Olha o dedo menor, ó, o mínimo. Carl von Linné. Não é carvão, é Carl von Linné. Aqui no Brasil conhecido como Carlos Linneu. Chega aqui no Brasil as coisas avacalham. O nome chique desse, Carl von Linné, aqui Carlos Linneu. Ou apenas Linneu. E eu já vi em livros Lili. Que coisa brasileira demais. Né? Ronaldinho, tudo mínimo, né? Romarinho e Lili. Tá certo? Então esse médico sueco e biólogo também, ele começou a pensar numa maneira de facilitar o intercâmbio mundial entre os cientistas para facilitar o estudo dos seres vivos. Ele começou a pensar numa nomenclatura binomial. Naquela época, pessoal, do século XVIII, qual a língua que imperava? É o inglês? Não. O mandarim? Não. O espanhol? Não. Então qual seria? Latim. O latim. E o Linneu, corintiano que era, naquela época o Corinthians já tinha, o Linneu era corintiano, inteligente, todo corintiano inteligente. E o Linneu começou a pensar o quê, pessoal? Se eu pegar o latim, que é falado mundialmente, e jogar na biologia, talvez eu consiga um intercâmbio mundial. E foi assim que o nosso Carlos Linneu fez. Utilizando o latim, ele criou a chamada nomenclatura binomial. Nomenclatura binomial. Binomial, dois, nomial nomes. Classificação sobre dois nomes. Binomial. Ele criou, tá certo? Em latim. Para o mundo inteiro, pelo menos conhecer aquilo que a gente está falando. Para as pessoas da área. O latim hoje é uma língua morta, não se usa mais latim. Onde é que a gente usa o latim hoje? Né? Lá na Praça de São Pedro, com o Papa nas missas. E aqui também, pessoal, nas missas. Por exemplo, na igreja de São Bento se usa o latim. Os cantos gregorianos em latim, muito bonito de se ver. Mas naquela época era a língua mundial. E utilizando a língua mundial, tá certo? O latim, língua morta, ele começou a criar uma nomenclatura binomial. Por exemplo, se eu chegar lá na China, como é que é gato na China? Cachorro na China? Cachorro no Japão? Cachorro na Alemanha? Se eu chegar para qualquer lugar do mundo, na Rússia, se eu chegar em qualquer lugar e falar canes familiares, você tem que chegar pro biólogo russo, japonês, chinês, tá certo? Né? Não vai chegar pro pipoqueiro lá e falar isso que ele não vai entender. Né? Mas se eu chegar na Rússia, por exemplo, canes familiares lá pro biólogo, ele vai falar, ok, já vai saber o que é. Quer uma vodka aí? Não, obrigado. Se você chegar, por exemplo, na Coreia,
chegar para eles e falar musa paradisíaca. Musa paradisíaca? É, 2 nomes, musa paradisíaca. O coreano vai falar, o biólogo, o coreano, ok. Banana, a bananeira. A banana. Quer um pastelzinho aí na Coreia? Não, obrigado. E aí vai, pessoal, isso foi criada, essa maneira de dar nomes, essa nomenclatura binomial, muito utilizada hoje, por exemplo, nas áreas da biologia, nas aulas da medicina, tá certo? Nas áreas da saúde propriamente dito. Qualquer ser vivo hoje que você queira dar nomear, você tem que seguir as regrinhas do Linneu, é a nomenclatura binomial dele. Se um biólogo, por exemplo, acha um ser vivo que nunca foi catalogado e não estudado, ele pode dar o nome que ele quiser, utilizando as regrinhas do Linneu da nomenclatura binomial. E quais seriam as regrinhas? Primeiro, todo nome biológico, todo nome científico tem que ser em latim. Segunda regrinha, ser composto por 2 nomes, o gênero e a espécie. Terceira regrinha, a letra inicial do gênero é sempre o quê? Maiúscula. E da espécie o quê? Todas minúsculas. Quando você coloca no meio de um texto, por exemplo, o nome biológico de um ser vivo, grifos separados. Não pode ser junto, é grifos separados. Se você estiver digitando hoje em dia, tá? Você coloca, por exemplo, da forma itálica, aquela letrinha tombadinha, para fazer a distinção dessas palavras no texto, no nome científico no texto. Então são regras importantes. Tá? Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa lá no Pantanal. Aí eu vejo no alto de uma árvore um gavião. Será que esse gavião foi catalogado? Eu acho que esse gavião nunca foi estudado, eu vou dar um nome para ele. Tá? Aí eu tiro fotos desse gavião, mando as fotos de perfil de lado, de frente, para as principais revistas, para ver que se já foi, obviamente, estudado, se já foi catalogado, e se a resposta for não, eu posso dar o nome que eu quiser, eu achei, por exemplo, gavião, que tal assim? Corintianos campeoníssimos, o gavião, olha que bacana. E ninguém pode tirar depois, foi eu que dei o nome, tá certo? E foi catalogado depois, tá bom? Então é assim, pessoal, Linneu criou a nomenclatura binomial, um sistema de dar nomes através de 2 nomes separados, gênero e espécie, com as determinadas regrinhas. Primeiro nome é o gênero, segundo nome é a espécie. Tudo em latim, tá? Letra maiúscula do gênero, letra inicial do gênero maiúscula, da espécie todas minúsculas. Grifos separados em textos, e quando você colocar, obviamente, no meio de palavras, no meio de um texto propriamente dito, se estiver digitando, você coloca na forma em itálica. São regrinhas, tá bom? E outra coisa, essa nomenclatura binomial do Linneu foi descrita em 1758 no livro dele, Sistema de Seres Vivos, tá certo? Sistema Naturale, esse é o livro que ele fez, Sistema Naturale, tá certo? É o número que ele publicou, o livro que ele publicou em 1758. E continha já lá essa nomenclatura binomial dele. Livro famoso, tá certo? Até hoje, obviamente, inclusive ele é chamado de o pai da taxonomia moderna, tá? Depois da publicação desse livro e tudo mais, né? Então seria Sistema Naturale, né? O livro que ele fez. Engasguei um pouco, mas saiu o nome. Bom, o tempo foi passando, o Linneu não se contentou apenas com isso. Ele criou também, depois da nomenclatura binomial, junto dela também, né? O quê? A sequência taxonômica. A sequência taxonômica. Professor, pera um pouquinho. Quer dizer que ele criou a nomenclatura binomial e juntamente a sequência taxonômica? Sim. Sequência de táxons, de etapas. Sequência taxonômica. Taxonômica vem de taxon, que significa etapa, fase. Ele criou uma sequência de taxon, uma sequência de fases, para que o estudo dos seres vivos fosse mais aprofundado, mais detalhado, obedecendo determinados critérios importantes. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essa é a sequência taxonômica que o nosso querido Linneu criou. Sequência de taxons, né? De novo, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá?
Agora, se você pegar essa sequência dos 7 táxons, o reino é o maior de todos. O reino é o táxon maior, professor? Sim. Por que ele é o maior? Porque ele guarda dentro deles todos os táxons anteriores. Ele guarda qual? Filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E outra coisa, o reino das plantas, reino dos animais, guarda uma quantidade enorme, uma biodiversidade enorme desses seres vivos. Por isso que ele é o maior também. E por outro lado, lá na ponta, na extremidade, né, você tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Espécie é o menor táxon que existe na sequência taxonômica do Linneu, tá? Nas categorias taxonômicas. A espécie é como se fosse o RG do ser vivo, né? O RG dele, todo mundo tem um RG. Eu tenho meu RG, eu tenho meu CPF. O ser vivo tem o quê? A espécie, como se fosse o RG, o CPF dele. Você nunca vai encontrar dois seres vivos diferentes da mesma espécie. E para ser da mesma espécie, precisa ter o quê? Semelhança entre eles e gerar descendentes férteis. Ok? Então você tem a sequência taxonômica, bonitinho, tá certo? Essas categorias taxonômicas criadas pelo nosso querido Lilly. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ok? Seria até interessante, né, pessoal, vocês colocarem, né? Por exemplo, existem certas frases que a gente usa para guardar a sequência. Porque não é todo aluno que guarda a sequência. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Através de frases. O raio, R de reino, né? Caiu ontem, caiu, né? Classe. Forte, filo, fazendo grande estrago. Né? O raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá? Essa frase aí lembra o quê? O início das categorias taxonômicas, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. O raio forte caiu ontem fazendo grande estrago. E de espécie e raio de reino. Tá certo? Tá bom? Acho que mais ou menos deu para entender. Tá? Agora, como é que você define? Se a espécie seria o RG do ser vivo e o reino, o táxon mais amplo, como é que você considera dois seres vivos da mesma espécie? Quando apresentam semelhanças e geram descendentes férteis. Tá? Nós somos da mesma espécie, espécie humana. Nós somos semelhantes, idênticos por fora e por dentro, o que varia a nossa descendência genética e geramos descendentes férteis. Quando você cruza dois seres vivos que não apresentam, que não são da mesma espécie, eles geram descendentes o quê? Inférteis. Estéreo. Professor, o que seria estéreo? Aquela caixa acústica? Não. Som estéreo? Não. Estéreo é incapacidade de gerar filhos. Isso é consequência de cruzamento de duas espécies diferentes. Por exemplo, quando você cruza o tigre e o leão, primeira coisa, eles não se encontram na natureza. O tigre é asiático, o leão nas savanas africanas. Mas se em cativeiro, presos os dois, se tiver, obviamente, o acasalamento do macho com a fêmea, o tigre do leão nasce o quê? O libre. O libre, que é infértil. Procura depois lá na pesquisa no Google para você ver. Libre. Né? Nós temos o zebralo. O zebralo é a união do que? Da zebra com o cavalo. O zebralo. A descendência é infértil também. Se você cruzar a égua com o jumento, jumento também é chamado de jegue, né? Então você tem lá, égua com jumento ou jegue, cruzando os dois, o que vai dar como resultado infértil? Mula ou burro, que é totalmente infértil também, tá? Isso quando você cruza a égua com o jumento. E se você cruzar, por exemplo, o cavalo com a jumenta, nasce a mesma coisa, mula ou burro? Não. O que nasce? Nasce, por exemplo, o bardoto ou bardota. Né? Forte, teimoso, uma força muito grande para carregar aquelas malas e cargas naquelas montanhas da Bolívia, do Peru, essas coisas todas. Tá certo? Ok? Então, gente, o que nós vimos hoje? Nós vimos o quê? Nós vimos o histórico da classificação dos seres vivos,
né? Falamos um pouquinho do nosso querido Linneu, da nomenclatura binomial e suas regrinhas. Falamos da sequência taxonômica dele, os taxons, as etapas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Demos a definição de espécie, tá? E o que dois seres vivos precisam ter para ser considerados da mesma espécie. Tá bom? Ok? Muito bem, pessoal. Esse resuminho, esse é um resumo, pessoal. Um resuminho, né? Se a gente tivesse na aula presencial, ia ser um pouquinho mais detalhado e tudo mais. Mas esse resuminho ajuda vocês, então, a pelo menos responder as questões, as tarefinhas lá que tá no blog da escola. Tá bom? Beleza? Um abraço, pessoal. Tá? Até a próxima aí, hein? Tá? Estuda lá, faz as tarefas lá, hein? O professor tá esperando, ok? Um abraço, pessoal. Até mais aí.